Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial. É um super tema. O sinal da besta. 666, Anticristo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelo sábado do Senhor, o dia que o Senhor mandou nós guardar, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades da tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar com um tema. Esse tema aqui, várias pessoas têm curiosidade de estudar e de saber, e tem outras que ignoram. Tem outras que falam, é besteira, não vai acontecer. Será mesmo que não vai acontecer? É porque não leem as escrituras. Está aí, sinal da besta. Há 2 semanas atrás, semana passada eu não fiz sobre esse tema, mas há 2 semanas atrás fiz da Apocalipse 17, que foi o do oitavo rei, que as 7 cabeças foram 7 reis. O capítulo 17 inteiro fala da Igreja Católica Apostólica Romana. A pessoa que falar que o Apocalipse 17 fala de outro reino, ela está equivocadíssima. Ela está errada. O capítulo 17 inteiro fala de Roma, fala da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano, e fala dos 7 reis. E ainda menciona lá no Apocalipse 17 que é 7 montes. Onde fica 7 montes? Na Itália, em Roma, Vaticano. E falei dos 7 reis, que 5 caíram, um existe, que na época era João Paulo II, e o outro ainda não veio. Mas quando vier, tem que durar um pouco de tempo. Foi Bento XVI. Durou pouco tempo. Reinado de 2005 a 2013. 8 anos. E veio Francisco. Aí Bento XVI não morreu, e dentro da 7ª cabeça ficou Francisco. Foi uma substituição. Saiu Bento XVI, entrou Francisco. E ficou com 2 papas vivos. Aí o que aconteceu? Dividindo a 7ª cabeça. Em 2022, Bento XVI faleceu e ficou só Francisco. E Francisco, o ano passado, em 2025, faleceu. E acabou-se a 7ª cabeça. Agora veio Papa Leão XIV, que ele não está fazendo parte dessas cabeças. É o falso profeta. Ele está fazendo o papel do falso profeta para abrir caminho para o 8º rei. E o 8º rei é Satanás, que vai personificar Cristo. E vocês prestando atenção no texto,
o oitavo rei que procede dos sete. Quem fez parte das sete cabeças? Os papas. E como ele tem o mal tem o poder de personificar, porque existe isso no espiritismo, ele vai personificar Cristo com a cara de João Paulo II. Não é que João Paulo II vai ressuscitar. Ninguém tem o poder de ressuscitar. Só Jesus tem o poder de ressuscitar. Mas Satanás personificará João Paulo II. E você entender a Bíblia é como se fosse um dicionário. É de A a Z. Você tem que entender, desde Gênesis ao Apocalipse. E fala da besta, animal feroz. Se você pesquisar num dicionário ou na internet, você digitando besta, vai aparecer animal feroz, animal de grande porte. Está em Gênesis, capítulo 1, versos 24 e 25. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E faz Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, besta igual animal de grande porte, como um leopardo, um tigre, um leão. Sinal da besta, sinal de um animal. E o que está escrito? E o que está reescrito no Apocalipse? Animais. Uma besta que subiu do mar. Uma besta que subiu da terra. Em Daniel mesmo, no capítulo 7, fala de animais. Significa reinos, né, em profecia. E tá aí, ó, que muitas pessoas ignoram, mas você tem que se alientar à Bíblia Sagrada, de lê-la e entendê-la. Tabela de conversão profética. Então, chifre, que significa reino, poder civil ou religioso. Principalmente, falando da besta que subiu do mar, que tem 10 chifres e 7 cabeças, que vai ser... As 7 cabeças são os papas, e os 10 chifres são os 10 reinos que se levantarão agora no futuro para ajudar a besta, para controlar o mundo. E o poder civil, que vai se juntar com o poder religioso, que é os Estados Unidos da América, que é o poder civil, vai juntar-se com Roma e vai pelejar contra os cristãos. Água significa povos. Tem Apocalipse 17, versículo 15. Ventos, contendas, guerras. Está em Jeremias, capítulo 51, versos 1 a 5. Falando de Elão. Deus transmitiu através de Jeremias a sentença para a cidade de Elão. Mulher, que significa igreja. Efésios capítulo 5, versos 23 e 32 a 32. Escudo, fé. Efésios capítulo 6, verso 16. Capacete e espada. A palavra de Deus está em Efésios capítulo 6, verso 17. Linho fino, a justiça dos santos. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13. Parábola das 10 virgens. Significa o que o mundo vai sofrer. Que temos que se alientar, não repetir o que aconteceu lá no tempo de Noé.
que Noé pregou 120 anos, alertou o povo sobre o dilúvio, e o povo o que fez? Riu da cara de Noé, ignorou e continuou fazendo festas, orgias, casavam-se e davam-se em casamento, e a hora que percebeu, viu os animais entrando dentro da arca, de cada espécie entrou em pares, né? Macho e fêmea, e a hora que eles viram, a porta da arca já tinha se fechado e não tinha mais salvação. É o que vai acontecer agora no futuro. Mateus capítulo 25, versos 14 a 30, parábola dos talentos. Mateus 21, 28 a 32, parábola dos dois filhos. E fala aí, mais sobre a besta, animal, rei ou reino. Daniel 7:17. Esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Que foi lá em Daniel 7, o leão que era a Babilônia, o urso que era a Medopérsia, o leopardo que era a Grécia, o animal terrível e espantoso que era Roma. Então, sinal da besta, sinal de um animal, sinal de um reino ou poder. Ficou bem claro para vocês? Daniel capítulo 12, versos 9 e 10. E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Tempo do fim agora, futuro. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Quer dizer, o que está acontecendo hoje? Muitos que se alentam à Bíblia, que lê, que estuda e sabe das profecias, estão entendendo, estão passando a mensagem. E aqueles que não querem nem saber, que não sabe nada, você vai conversar com a pessoa que não sabe nada, elas vão falar: nossa, vai acontecer tudo isso? É uma novidade para a pessoa. Será uma novidade para ela, que não vai acontecer nada, que vai acontecer, quer dizer. E as coisas estão acontecendo, povo de Deus. É só você se alientar à Bíblia. Sinal de Deus está em Ezequiel, capítulo 20, versos 12 a 20. E também lhes deis os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quer dizer, tá claro isso para vocês? Vocês que guardam o domingo? Será que Deus mentiu aí, falando através de Ezequiel, falando que os meus sábados, quer dizer, é invenção? Como muitos dizem que a Bíblia não é toda verdadeira, que foram escritas por homens, que que tem pessoas que não acreditam totalmente na Bíblia? Quer dizer, fariseus da nova era. É pessoas que não têm discernimento da Bíblia. Fariseus. Sinal da besta, Apocalipse capítulo 13, versos 16 e 17. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse imposto um sinal na mão direita ou na fronte. Por que mão direita ou fronte, povo de Deus? Muita gente fica questionando-se, por que mão direita e testa? Ou na fronte, né? Como queira. Por quê? A testa, né, ou a fronte, é o seu querer.
é o seu pensamento, é a sua decisão. E a mão direita é o agir, é você aceitar a marca da besta, é você, como se diz, dar as mãos, apertar as mãos do papado, a mão da besta. E para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão o aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. É o que vai acontecer. Não demorará muito o decreto dominical para acontecer. Não vai demorar. Esse ano mesmo, sindicalistas votaram no plenário para os mercados serem fechados nos domingos, povo de Deus. Devagar vai acontecendo o que está predito. A profecia não falha, é clara, exata. E lá em Espírito Santo, lá em Vitória, aqui mesmo no Sudeste, os mercados no mês de março vão fechar. Vão fechar aos domingos. Por quê? Está acontecendo o que Ellen G. White escreveu há 150 anos atrás. Que sindicalistas iriam trazer uma tribulação como nunca houve. E já está acontecendo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Quer dizer, o que Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica? Que não vai acontecer o que está predito sem acontecer a apostasia. O que é apostasia? É que a espírita Alice Bailey prediz em seu livro. Ela foi uma espírita, foi ímpia. E ela escreveu lá. Muitas pessoas falam, mas você prega a palavra de Deus e fica vendo coisas espíritas? Até isso, um pregador tem que ver também. O ver não é a mesma coisa de praticar a prática. De praticar aquela coisa que você está vendo. É completamente diferente. E eu li e vi que era verdade. Que a partir do ano passado, que foi em 2025, coisas sobrenaturais iriam acontecer. Quando chegaram em mim e falaram sobre o tal de iates lá, que estava vindo do céu, as naves, eu falei, são espíritos imundos. São, acho que é 3 iates, se não me engano, espíritos imundos são anjos caídos que vai fazer a manifestação aqui na Terra. É a apostasia. Antes que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste na Terra. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Já está acontecendo há bastante tempo, né? Durante a história já está ocorrendo isso. Apocalipse capítulo 13, versos 4 a 7. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quer dizer, que
ela está se sentindo poderosa, que ninguém pode combatê-la. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e Deus-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. Quer dizer, vai voltar a reinar outra vez. Reinou 1260 anos na Idade Média, de 538 até 1798. E desde 1798, que caiu por Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI, está reinando, mas sem perseguir. É um reino bonzinho, que agrada a todo mundo, que parece um anjinho, né? O Papa lá falando na frente, parece um anjinho, como se diz, enganando aos escolhidos, né? Que tem pessoas sinceras frequentando a Igreja Católica e passando por um reino bonzinho, mas vai voltar a reinar de novo. E quando vier o decreto dominical, ele vai aparecer no cenário. Vai perseguir o povo de Deus. Quem são esses santos? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quer dizer, são aqueles que perseveram na profecia, que guardam as leis de Deus, que está junto de Deus. Esses são os santos. Apocalipse capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou, esse verso está falando da Idade Média, ou 1260 anos, que os huguenotes, os indulgenses, os valdenses, que foram perseguidos e mortos pela Igreja Católica Apostólica Romana, que não aceitaram a mentira, e sim aceitaram a verdade da Bíblia Sagrada. Morreram por isso. E esse texto, 1260 dias, 1260 anos, falando da Idade Média. Aí está falando da supremacia papal, 1260 dias ou anos. O decreto de Justiniano, em 538, até a derrocada em 1798, com a prisão do Papa Pio VI, que foi preso por Napoleão Bonaparte. Apocalipse 13, 15. Foi-lhe concebido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É durante esse caso do decreto de morte, vai dar um espaço de tempo do fechamento da Porta da Graça, que os 144 mil vão vir pregar o Evangelho da Terra, as 3 mensagens angélicas, e os que aceitarem o selo de Deus, deu o número dos que aceitaram o selo de Deus, a porta vai se fechar e não terá mais salvação. Quem aceitou o selo de Deus ganhará a vida eterna. Quem aceitou o selo da besta, que aceitou o domingo, que o selo de Deus é o sábado, é dia de adoração. Pense você não que é chip, que é QR Code, nada disso. Isso será uma ferramenta para ajudar os que aceitarem o domingo, que vão ter uma marca no corpo para identificar quem aceitou o domingo ou não.
Para você chegar no mercado e as pessoas do mercado, os responsáveis, vão ver que você tem a marca. E, e os que não aceitarem o selo da besta vão não terá a marca. E por isso serão barrados, e não poderá nem comprar e nem vender. Então, o QR Code ou o chip é só uma ferramenta de confirmação de quem aceitou o selo da besta ou não. Aí está os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da Bíblia e os 10 mandamentos modificados, que a Igreja Católica mudou. Aí está, não terá outros deuses diante de mim, né? Diante de ti. Não farás para ti imagens de esculturas, que a Igreja Católica mudou. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí eles tacaram a... Vou falar assim, eu vou falar dos dois em sequência agora. Vamos lá, o primeiro, o não terá outros deuses diante de ti. Eles falaram assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Não estão errados. Não farás para ti imagens de escultura. Cadê ali na coisa católica? Não tem. Eles tacaram ali, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Mas não é o terceiro mandamento? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro mandamento da Bíblia. E eles, no lugar, tiraram o quarto mandamento, que era lembra-te do dia do sábado para santificar. Eles tacaram como terceiro mandamento do livro lá deles lá. E tacaram guardar domingos e festas. Quer dizer, modificaram o dia de sábado. E o quarto mandamento deles é honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento bíblico. Aí não matarás, destacaram como o quinto mandamento deles. Não adulterarás, que é o sétimo mandamento, destacaram como o sexto. O sétimo, não furtarás. Eles destacaram não inventar falso testemunho, que é o nono. Não dirás falso testemunho contra o próximo. E o último, que era não desejar a casa do próximo e nem cobiçar as coisas alheias, eles tacaram em dois. Eles dividiram em dois, porque faltou ali 8, né? E viu que se tacasse um só seria 9. Eles, no mesmo mandamento, eles dividiram em dois. Apocalipse 17:6. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Quer dizer, olha a Idade Média para você ver a história da Idade Média. Matou mais de 100 milhões de cristãos. Tem que estar mergulhadaça no sangue dos santos, né? O fariseu que apoia essa denominação, você é fariseu. E com o sangue dos mártires de Jesus, quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. E nesse texto também com grande espanto, né? Quem não tem grande espanto, né? Ver uma cena dessa, pessoas mortas que essa denominação matou. Igreja verdadeira, que são a igreja, né? Todos que aceitam a Jesus, que abracem a fé. E tem a igreja apóstata, que é a imagem da besta, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Falo sem medo. Tem pessoas que têm medo. Eu não tenho.
sangue dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Apocalipse 14, 12. Ó, principais matanças. Vou mostrar algumas para vocês das datas. Eu, particularmente, como eu já falei aqui no meu canal, não tenho prazer de falar sobre isso. Mas como devo alientar o povo de Deus às coisas para não serem enganadas, eu preciso mostrar. Em 1208, cristãos albigenses exterminados. Quer dizer, a história está aí, povo de Deus. Não estou inventando. Tem pessoas que não gostam de história. Mas por quê? Tem muitos que sabem que isso aconteceu e ignoram. Muitos não sabem, não gostam mesmo. 10.200 protestantes intelectuais queimados vivos. Por esse aí, ó. Frade Tomás de Torquemada, que viveu de 1420 a 1498. Foi esse responsável aí que matou todos esses, né? E teve mais um aí, ó. Bispo John Hopper, que ajudou nessa derrocada. E na Espanha, que até os cristãos que... Não, minto. 31.912 cristãos não católicos que eram da verdade, que aceitaram a Bíblia. 291.450 martirizados e 2 milhões banidos. Quer dizer, a Espanha que mais matou é como que eles dizem, na Santa Inquisição. Quer dizer, chamaram a carnificina, que hoje é conhecido como carnificina, de santa. É como se fosse hoje falar Santa Carnificina. Isso é coisa santo? Pensem, povo de Deus, se isso é uma coisa santa. Matar pessoas inocentes que aceitaram a Jesus, que aceitaram a Bíblia Sagrada como verdade. $50.000 cristãos alemães. Carlos V, que reinou de 1500 a 1558. Que viveu, né? Papa Pio V, que reinou de 1566, que viveu, né, de 1566 a acho que reinou mesmo, né, de 1566 a 1572. Papa Pio V, que matou 100.000 anabatistas. Quer dizer, tem gente que defende essa denominação. É uma coisa que eu não compreendo. Papa Gregório XI, que reinou de 1572 a 1585. No dia 24 de agosto de 1572, matou 70.000. Olha só quantos cristãos não foram mortos. Guerra política, 15 milhões. Fernando II, que reinou de 1572, né, viveu, né, de 1578 a 1637. Aí tá a palavra em Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Isso fez e muito. Os santos serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo, que foi os 1260 anos. Daniel fala da Idade Média. O Apocalipse fala do futuro. Aí tá, tempos e anos. Um tempo, que em profecia é um ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias.
metade do tempo, 1 ano e meio, que já tem 3 anos, né? 3 anos e meio, 180 dias. E somando tudo isso, 360 mais 720 mais 180, 1.260 dias ou anos. Mudar os tempos. Ano hebraico, 360 dias a 365 dias e 366. Quer dizer, mudou. Era 360, mudou mais para 5 ou 6 dias. Dia, pôr do sol. Inicia-se à meia-noite. Quer dizer, iniciava-se ao pôr do sol. E eu, meio que hoje, eu obedeço ao do pôr do sol. Como hoje, a partir do pôr do sol de hoje, começa o domingo. É o que vai acontecer no decreto dominical. Povo de Deus, não queira pensar que será diferente. Não. Será do pôr do sol de sábado ao pôr do sol do domingo. Aí vocês vão dar valor o que significa o sábado para nós que guarda. Semana, 7 dias. E na França, semana de 10 dias. Rússia, semana de 8 dias. Quer dizer, uma derrocada fora da lei, como se diz. Mudar a lei. Na lei do Senhor foi feita uma brecha. Isaías 58:12. E os que de ti procedem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brecha, e restaurador de veredas para morar. Aí está, que fala dos 2 mandamentos, né, que era um, que foi dividido em 2. Advertência: toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versos 5 e 6. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, e eu vos mando. Deuteronômio capítulo 4, verso 2. Quer dizer, a palavra é pura, a palavra é verdadeira. Não tem aqueles que falam que a Bíblia é falsa. Não, é toda a verdade. Que dentro dele que é falso. Aquela pessoa que fala que a Bíblia é falsa. Que dentro dele, ele mesmo é falso. Ele é fariseu, que não acredita na verdade. Desde os fariseus da época de Jesus, que Jesus mesmo falou: vocês transmitem a palavra, mas vocês não querem entrar no reino de Deus. E vocês não querendo entrar no reino de Deus, também não deixam as pessoas entrarem com os seus ensinamentos. Então é um fariseu. E eu vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse capítulo 15, versos 2 e 3. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz. Essa é a terceira mensagem angélica, que está ligado nos 4 cavaleiros dos selos. Está no terceiro cavalo, que é o cavalo preto, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha a advertência para essa igreja. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa,
ou na mão direita. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10. Quer dizer, a advertência está aí, povo de Deus. Vê quem quer e pratica o contrário. Como se diz, tenta procurar a verdade. Ou você vê e fala, isso é mentira, vou continuar nessa denominação. Quer dizer, a advertência está aí. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O Papa. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Vou falar agora sobre pretensão. Ser pretensioso é a pessoa que chega pro pai, pra mãe, por qualquer um. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Vou ir lá e pronto, acabou. E tu dizias no teu coração, falando sobre Satanás, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Quer dizer, onde ele está? O Papa está reinando hoje. É através de Satanás, que ele é a base, e o Papa só está sentado na base. Está sustentando o Papa. Aonde? No Reino do Norte, que está descrito lá em Daniel 11, Rei do Norte e Rei do Sul. E o Rei do Norte é o Vaticano. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, não é pretensão isso daí? Ser mais que Deus? Aí está. Um anjo apagado, né? Que ele era querubim de Deus. E a palavra é clara, a palavra é exata, não tem erro. Características de seu poder, desse poder. Se exalta, Isaías 14, versos 13 e 14, Daniel 7, 25. Profere blasfêmias, Apocalipse 13, 5 a 6. Perdoa pecados, Atos capítulo 8, versos 20 a 23. É chamado de Santo Pai, Mateus 23, 9. Quer dizer, os textos bíblicos é o contrário desse grifado em preto aí que eu estou lendo. Que ninguém pode ser chamado de Santo Pai senão Deus. Deus é o Santo Pai. É chamado a cabeça da igreja, Efésios 5, 23. Aceita a homenagem, ato de adoração, Atos capítulo 10, versos 20 a 25 e 26. Aceita que se ajoelhem perante ele, Apocalipse 19, 10 e 22, 8 a 9. Quer dizer, ajoelhar somente a Deus, não a pessoas, seres humanos. E que é a melhor autoridade na terra que tem todas essas características e é adorado como um Deus. Quer dizer, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Apocalipse 17, 9 a 10. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Quer dizer, onde tem 7 montes? Vaticano. Sobre os quais a mulher está assentada. A igreja, a mulher é a igreja, está sentada sobre os 7 montes. São também 7 reis. 5 já caíram, que foi o Papa Pio XI, Pio XII, João 23, Papa Pio... Papa 16, né? Agora fugiu da cabeça. João Paulo I, depois 5, né? Já deu 5. Um existe, que era na época João Paulo II, e o outro ainda não é vindo, que era Bento XVI, e quando vier deve permanecer pouco tempo. Como eu já falei, reinou 8 anos, e veio Francisco,
sobre a sétima cabeça. Aí está, ó, Roma. São os 7 montes. Apocalipse, capítulo 17, versos 4, 5 e 18. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e com pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações da imundícia de sua prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando vi, maravilhei com grande admiração. E a mulher que vistes é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vaticano. Tá bom para vocês? Apocalipse capítulo 18, verso 3. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aí está Satanás, que era o querubim de Deus, era o chefe ali do... É como se Deus e o Pai eram os donos, né, que é o dono, e ele era um chefe entre os anjos ali, que cuidava ali do, como se diz, cuidava do rebanho e, e passava e transmitia a palavra para Jesus, de o que estava acontecendo ali, como se Deus não soubesse, né? Mas que dizia relatos ali para Jesus. Mas a inveja é como se diz assim, eu quero aquele trono, eu quero, eu quero ser o chefão aqui. É o que Satanás fez. Aí está, sustentando a besta. Aí está o Bento XVI. Esse trono que está sentado aí é sustentado por Satanás. É esse texto de novo que eu acabei de ler. A adoração de imagens, quer dizer, imagens que não vê, que não veem, né? Que não vê nada, que não ouvem, não transmite nada, como se diz, nem suor transmite. Ali uma estátua parada e pessoas adoram essa imagem, quer dizer. E tem pessoas que falam, não faço isso. Faz, se ajoelha. E se você se ajoelhar já é uma adoração. Aí está, adoração de imagens. São Jorge. Guardam o domingo. O que esse poder faz? Guarda o domingo. E pratica a imortalidade da alma, que é espiritismo, que não começou com as irmãs Fox no século XIX. Não, começou no Jardim do Éden, quando Satanás persuadiu Eva. E Eva falou, não, dessa árvore a gente não pode comer, porque se no dia que delas comerdes, a gente morrerá. O que Satanás disse? Não, mulher, pode comer, que certamente vocês não morrerás. Quer dizer, Deus deixou bem claro para Adão, do dia que delas comerdes da árvore da vida, morrerá. Acabou. Está decretado. Mas o que Satanás falou? Não, pode comer, que certamente vocês não morrerão. Ali começou o Espiritismo. O que o Espiritismo pratica? Imortalidade da alma. Que é uma falcatrua, né? Que uma pessoa sincera vai até ali, a base espírita e fala lá para a mulher, um homem que seja, que quer conversar com o seu parente que já faleceu. Mas não é o parente que faleceu. É um anjo caído, um demônio, que faz a imortalização, que modifica o seu rosto e
põe o rosto de seu parente. É mentira. Ninguém que está na sepultura volta. Ou acorda para a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou acorda para a morte eterna. E temperança. As comidas, né, que eram praticadas pelos judeus, que foi mudado com a lei, que esse poder mudou, né? As iguarias de coisas que não eram para comer e que tem hoje coisas que não era para comer, que estão sendo estampado lá nas prateleiras do mercado, como se diz. E a aliança entre Roma e Estados Unidos. Essa aliança aí que vai acontecer no futuro. Já está acontecendo, né? Mas a mão só será apertada no decreto dominical. E o dia sétimo, que tem que ser guardado, é o dia de adoração ao Senhor Deus. Apocalipse 13, 16 e 17. E a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Quer dizer, como eu falei, chip e QR Code serão só uma ferramenta para provar quem aceitou o selo da besta ou não. O que temos que guardar, o que temos que aceitar é o selo de Deus, o sábado, o sétimo, que brilha, que estampa a, que estampa o brilho, a esperança que virá no futuro, que temos que guardar, que temos que aceitar a Deus. Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 3. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, e em suas testas tinham escrito o nome de seu pai, dizendo: Não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. Que não vai modificar, que não modifica nada. Quer dizer, os 4 anjos estão segurando os ventos. Vocês estão vindo aí, né? Guerras, né? Rumores de guerras entre Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, Irã contra Israel, que foi com a intervenção dos Estados Unidos. Você está vendo agora Estados Unidos e Venezuela. Quer dizer, rumores de guerras. Quer dizer, Mateus 24. E não se assuste que isso tem que acontecer. Jesus deixa bem claro. E aí está, fronte, que é a testa, ou a mão direita, que será a ferramenta de adoração. E as igrejas, né, que serão testadas e provadas quando estará na tribulação. De como vai estar as igrejas na tribulação. É uma curiosidade que eu quero ver, que eu vou estar acompanhando, se eu estiver vivo até lá. De como terá as igrejas no tempo futuro. Aí está, vai acontecer isso, ó, na tribulação. Perseguição, como teve ali no começo do primeiro século. Apocalipse 13, 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Quer dizer, é o sinal. Aí está, compras. Pessoas que não estão nem aí do que vai acontecer, passeando, tranquilamente, no domingo, viu? Provavelmente é no domingo. Quer dizer, eu guardo domingo. Mas eu vou no shopping, vou no parque de diversões, vou no parque aquático, vou no cinema.
Peraí, se você guarda o domingo, como nós guardamos o sábado, e santificamos o dia, pregando, ajudando pessoas, lendo a Bíblia Sagrada, e vocês passeando no domingo? Fala que guarda o domingo, mas estão passeando? Estão tendo aventuras num dia que vocês guardam, que seria um dia santo? Hum. Perseguição. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Exatamente, perseguição. Mais uma, 2 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel a Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima de que podeis resistir, antes que a tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Exatamente. Apocalipse 17:12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora é 15 dias. Quer dizer, um dia significa um ano, 24 horas, 360 dias, e 1 hora, 15 dias. Apocalipse 18:7. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto tormento e pranto. Porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Aí está. Pessoas sendo perseguidas e tendo que fugir. Aí está, a mulher assentada à besta. Apocalipse 17:15. E disse-me: as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. Religião e política. Apocalipse 12:15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. Quer dizer, perseguição. Crises e vitórias na página 44. Vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus tivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido o juízo de Deus sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que os santos clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então todos os santos clamaram com angústia de espírito e alcançaram livramento pela voz de Deus. Os 144.000 triunfaram, sua face se iluminou com a glória de Deus. É o que vai acontecer, povo de Deus. Apocalipse 14. No tempo final, vai se cumprir Apocalipse 14. E vai cumprir também-se o decreto dominical. Vai ter perseguição. Vai ter as 7 últimas pragas. Vai ter o livramento dos justos. E a volta de Jesus. Vamos orar para fortalecer a nossa fé, povo de Deus. Meu Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar a todos os povos, nações e línguas a verdade da tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo.
Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!